existe uma diferença entre ver e enxergar e existe uma diferença entre ouvir e escutar. Processo. Não, processo também é um desafio, mas não é o maior desafio. O maior desafio dentro de uma empresa é alinhamento de comunicação, né? E comunicação passa por cultura, e cultura, Peter Drucker já havia falado que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Chegamos ao nosso terceiro Unboxing Cast, dessa vez mais do que especial para mim, porque é uma pessoa que me mentora, me acompanha, me ajuda, me direciona e me lidera. É um cara que eu amo, é um cara multi-empresário, bem-sucedido, tem uma família admirável e eu não poderia estar falando de outra pessoa senão dele, de Giovanni Magnus. Bem-vindo, meu amigo, meu mentor, meu pai, meu irmão, tudo que você possa imaginar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcão. É um privilégio estar aqui na bancada com você hoje, né? Essa bancada aqui é diferente, né? É confortável, agradável. Muito obrigado. É um privilégio para mim estar aqui, falar para a sua audiência e vamos lá. Vamos embora. Hoje eu estou desacompanhado do meu sócio, ele está viajando, coincidiu a agenda, mas o projeto não para, a gente tem que fazer acontecer. Gil, antes de mais nada, eu conheço muito de você, tenho o privilégio de dizer que você é meu amigo, é da minha casa, eu sou da sua casa. Sim. Se é o tio do Miguel, né? Um dos tios preferidos está ali o preferido tá na competição ali com o tio Davi. Davi está investindo pesado, né? Davi tá fazendo um bom investimento. Tá. Aí assim, eu deixei Davi gastar a bala dele, aí depois eu entro com a estratégia. Né? Eu já entendi. Já podem ver que é um cara estratégico, não é mesmo? Gil, me conta um pouco mais, né? Que trajetória é essa? Quem é Giovanni Magnus? Porque as pessoas conhecem muitas facetas. Giovanni que é envolvido com o lado político, Giovanni que tem a sua liderança na igreja, Giovanni que é o marido da Tatá, que já por si só já é um ícone, querendo ou não é. Giovanni que é empresário, recrutador, seleção, liderança. Me fala um pouco quem é o Giovanni e como foi que começou essa jornada, meu amigo. Maravilha. Giovanni... Eu não gosto de falar em mim na terceira pessoa, na terceira pessoa, que parece Pelé, né? Com todo respeito ao rei do futebol. Mas eu sou pai de Gil e de Gabi, né? Acho que essa é a minha principal identidade, casado com Thaisa, casado com a única mulher há 26 anos, né? Juntos há 26 anos, casados há 23 anos. E para mim família é a base de tudo, né? Então eu primeiro sou esposo, pai, filho, né? Minha mãe Cleide é viva e saudável, graças a Deus, e me considero um bom amigo, uma pessoa que está sempre disposta a servir, a ajudar, né? E também empreendedor, empresário. Desde 2009 foi quando eu abri a minha primeira empresa, foi uma agência, né? Nós iniciamos a nossa trajetória através de uma agência de marketing e digital, né? A gente lançou essa ideia aí, fomos um dos pioneiros aqui em Natal, era Mais Data, que ainda existe, né? Hoje está em outras mãos, a gente vendeu a operação em 2015. Tivemos outras empresas, né? A Mais Docs, que era uma empresa de GED, gestão eletrônica de documentos, digitalização de documentos. Fui sócio de bloco no Carnatal, nós tivemos aí durante 13 anos uma parceria, né? Junto com o André de Paula, a gente liderou aí um bloco no Carnatal e fizemos eventos educativos, eventos corporativos. Nós exploramos muito essa área de eventos. Foi a minha maior escola, né? Eu diria que a maior escola que eu tive de liderança, de gestão, foi o segmento de eventos e também o segmento bancário, né? Eu fui bancário durante quase 5 anos e um banco privado, e lá eu aprendi que homens e meninos são separados a partir do momento que toma posse de uma função no banco. Você vai ser forjado, você vai aprender muito. Então foi muito legal a experiência. Foi jovem, né? Muito jovem. Eu entrei no banco com 21 anos de idade, 22 anos de idade aproximadamente, e tive uma trajetória aí de 5 anos. Cara, que massa.
A gente se aproximou muito nos últimos anos, mas a gente já se conhece há mais de 10 anos e me admira ver quantas coisas diferentes você já fez nesses mais de 20 anos de trajetória, né? Já fiz muito mais coisa. Mas a gente vai falar ao longo do programa, né? Eu imagino que algumas bem divertidas. Foi. Eu imagino que algumas tenham sido bem divertidas. Mas, cara, uma coisa que me chama muita atenção é que seria impossível você chegar aonde você tem chegado, as coisas que você tem conquistado, a família linda que você tem, se você não tivesse parado um período da sua vida que eu sei que você dedicou para estudar mentalidade, comportamento humano, estudar sobre gente, né? O que é que despertou em você essa vontade de entender um pouco mais, se tornar um treinador, se tornar um mentor, entender um pouco mais sobre pessoas? Marcão, você tocou num ponto que foi um grande divisor de água na minha vida. Eu nunca me imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu nunca pensei que eu seria um mentor de pessoas, um treinador, né? Uma pessoa que tivesse um negócio onde ia ajudar a desenvolver pessoas. Eu nunca me vi nessa posição, né? Assim como eu nunca me vi também numa posição de liderança numa igreja. Não fazia parte do meu desejo inicial, né? Então, do meu sonho de vida e tal. Nunca pensei nisso. Porém, eu acredito muito nos propósitos que a vida tem pra gente, né? Que Deus nos dá um propósito e aquele propósito ali a gente vai chegar no nosso colo um dia e a gente tem que ter maturidade, inteligência, maturidade, sabedoria para entender que aquilo ali não é só o nosso meio de vida, mas é a nossa missão de vida, né? Então, eu acho que foi uma transição muito leve. Quando eu entendi que gente era o meu negócio, tanto é que o slogan da GMC, né, nosso negócio é a gente. E quando eu entendi que gente era o nosso negócio, quando eu digo a gente, que minha esposa é minha sócia, né? E nós decidimos nos capacitar, saímos em busca de ajuda, fui para São Paulo, passei um tempo lá, estudando, né? Fiz alguns cursos, alguns treinamentos, me envolvi muito com algumas instituições de grande porte, como a Febracis, né? Que eu trabalhei, inclusive. É uma das maiores empresas da América Latina de treinamento, capacitação. E bebi daquela fonte, né? De outras fontes também. E hoje o conteúdo que a gente trouxe, as pessoas que a gente trouxe para perto da gente, ele foi muito relevante no trabalho que nós desenvolvemos hoje em empresas, né? Não só o trabalho de recrutamento e seleção, através da GMC, mas também o trabalho de consultoria, de capacitação. Então, essa base que a gente trouxe, que nós fomos estudar, foi muito positiva. E nós entendemos também que uma empresa de sucesso, ela não se faz só com o conhecimento, mas se faz com outras pessoas. Então, eu sempre estou disposto a encontrar alguém que seja mais inteligente do que eu, que seja mais capacitado do que eu, para somar no nosso time e trazer relevância ao que a gente entrega para o mercado. Cara, que surreal, né? Você falando sobre ter sido um divisor de águas na sua vida e entender que ter pessoas melhores do que você não é um problema e sim talvez uma solução para os seus negócios, né? Essa foi uma chave que virou para nós aqui na empresa há um tempo atrás, porque até menos de 2 anos atrás eu tinha medo de crescer. Eu tinha medo de ir para níveis diferentes, porque eu imaginava que seria extremamente desafiador e tal. E hoje a gente tem buscado exatamente esse movimento de trazer pessoas melhores, pessoas que solucionem demandas, pessoas que sejam mais capacitadas e olhem coisas que eu não olho. Por perfil comportamental, eu sou influente dominante e pouco minucioso. Então, quanto mais eu me relaciono com conformes estável, mais isso me ajuda a ter pessoas que olham ali detalhes que eu muitas vezes não consigo olhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil. Quando foi que você entendeu que aplicar comportamento humano, liderança, isso intencionalmente nos seus próprios negócios, imagino que primeiro, mas no negócio dos seus clientes gerava resultado de fato? Massa. Primeiro eu vou voltar um pouco no passado e falar de uma característica minha quando criança, né? Quando eu era criança, eu era tímido. Eu tinha aquele ciclo de relacionamento, mas eu não era uma pessoa muito relacional, eu era mais fechado, criança, né? E o esporte me ajudou muito.
Meus pais, com 6 anos de idade, eles me matricularam no judô. No colégio, eu estava no Colégio Marista. E o esporte ele começa a ajudar a criança a se desinibir, a falar melhor, a trabalhar em grupo, né? E ali eu fui realmente aprendendo, né? Novas linguagens, a usar o meu corpo, né? A aprender sobre a espacialidade que existe no ambiente, aprender a cair, né? Eu era muito peralta, então eu quebrei muito osso na minha vida e o judô ele me fez sentir mais segurança, né? Bacana. Então eu acho que toda criança ela tem um lado da insegurança dela, né? Dos medos e tal, e o judô me ajudou muito. Com 13 anos eu migrei de escola e eu migrei de esporte, que a escola que eu fui estudar não tinha judô e aí eu migrei para o karatê. Tem kimono também, né? Tem kimono e o karatê eu me encontrei no esporte, né? Eu pratiquei karatê durante minha vida inteira. Participei de competições, de campeonatos aqui e fora também. Faixa preta. Sim, e foi no karatê, no esporte karatê, aonde eu me desinibi realmente. Porque você precisa aprender a liderar, aprender a falar, principalmente quando a gente vai aumentando a graduação, vai aumentando a responsabilidade, você vai tendo que fazer coisas que antes você não fazia, né? E principalmente controle, autocontrole, o intuito do esforço, né? Que são coisas que nós aprendemos na arte marcial, principalmente nas artes orientais. E quando eu trago... Ele ensinou meu filho a contar até 10 em japonês, Foi. gente. E ele aprendeu. Aprendeu. Vou até cobrar ele para ver se ele ainda lembra. Toda semana tem que dar uma aula particular para ele para ver se ele não esquece. Tem que treinar. E aí, Marcão, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era na escola. Porque eu já cheguei comunicativo, desinibido, mais confiante, propício a exercer uma liderança, né? E aí, dentro da faculdade... E você associa isso muito ao esporte? Muito, total, 100%. E aí, dentro da faculdade, assim, novas inseguranças, novos medos, né? Novos desafios. Eu me adaptei muito bem à realidade da faculdade. E eu estou falando de uma coisa que aconteceu há 2 décadas atrás, né? Mas não se revele assim tão rápido. Mas eu me adaptei muito bem e eu me esforcei para entregar mais. Então, tudo, Marcão, tudo o que tinha dentro da faculdade que oferecia um novo aprendizado, eu me inscrevia. Nossa. Eu participei da política estudantil, eu participei dos centros acadêmicos, eu participei do Diretório Central dos Estudantes, eu viajei para fazer política estudantil, eu viajei para fazer missões voluntárias. Você usufruiu da faculdade. No interior do Nordeste, programa do governo federal na época, acho que era no governo de Itamar Franco, não me lembro. Mas a gente fez viagens e ali, por exemplo, eu fiz curso de teatro, fiz curso de primeiros socorros, então aparecia a oportunidade, o primeiro a se inscrever estava lá. Eu fiz tudo o que você imaginar. Dentro da minha casa, os meus pais, meu pai principalmente, ele me estimulou a trabalhar muito cedo. Meu pai era comerciante, minha mãe é odontóloga, e o comércio do meu pai, que era farmácia, a família toda trabalhou nele. Exceto minha irmã, eu e meus irmãos, nós trabalhamos juntos, né? E com 14 anos de idade eu já começava a ir lá atender as pessoas. Então, eu tive que me forjar para poder ser o cara comunicador que eu sou hoje. Nada vem por acaso, né, meu amigo? Nada vem por acaso. E aí, o que a gente planta, a gente colhe. Então, se você se esforça para fazer mais, para entregar mais, naturalmente você vai ser moldado para aquilo ali. E aí eu fiz o paralelo, né? Eu trouxe o Giovanni do passado, o esporte me ajudou, tudo que eu fiz, o curso de teatro,
Eu fiz stand-up comedy, né? Ele tem talento pra isso, gente. eu, Ele tem. A quinta série reina aqui. quinta série reina. Mas eu fiz stand-up quando nem se falava em stand-up aqui. Talvez nem fosse stand-up o termo ainda. Né? Nem era stand-up, né? Era humor mesmo. E eu fiz humor aqui. Eu amava, cara. Eu amo, na verdade, né? Assim, essa capacidade artística, criatividade, criação. Pensar fora da caixa, né? Pensar no que as pessoas não estão... Às vezes as pessoas veem, mas não enxergam. Pô, legal. Né? Eu vejo. Eu tô vendo essa almofada laranja aí do seu lado. Mas às vezes eu não enxergo o que ela representa dentro do cenário. Ela quebra o tom de cinza. Uhum. Ela quebra e traz uma cor pro negócio, né? Para o ambiente que a gente Reforça tá a nossa aqui. identidade. Reforça a identidade junto com a marca e tal. Então, existe uma diferença entre ver e enxergar e existe uma diferença entre ouvir e escutar. Então, eu aprendi muito cedo que eu tinha que olhar na perspectiva do que as outras pessoas não enxergavam. E isso foi uma grande virada de chave para poder a consultoria funcionar. Porque eu entro numa empresa, por exemplo, nós estamos fazendo agora uma consultoria numa empresa que trabalha com móveis e estofados AAA, né, aqui em Natal. Cara, o cara tá no ramo há anos. Eu vou entender do negócio dele mais do que ele? Difícil. Tem a menor condição. Mas eu consigo enxergar o ponto cego dele, as coisas que ele não consegue. Por quê? Nós temos as estratégias, a gente conversa, nós ouvimos. Então, quando uma pessoa senta comigo para me contar a história dela, nós temos que perceber o que ele não está dizendo, o que ele não está contando. O que está oculto que não foi O que revelado está ainda, oculto né? que não foi revelado. E aí, num A Bíblia processo ajuda muito seletivo, nisso. a Bíblia fala sobre isso. Num processo seletivo é a mesma coisa. Quando a gente senta com... Cara, nós já fechamos na GMC mais de 3.500 vagas. Caraca. Então, assim... Para fechar 3.500 vagas, quantos recrutamentos e seleções foram feitos? Processos eu não tenho noção, mas pessoas, a gente já entrevistou mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil Mais de 60 mil. Lógico que não fui eu sozinho, Lógico. né? Nós temos a equipe. Glória a Deus pela equipe. Glória a Deus pela equipe, mas eu comecei o negócio, né? Então eu entrevistei muita gente, muita gente. Sim, a gente já bateu dias de fazer 100 entrevistas num dia, né? Caraca. Então, assim, muita experiência traz aprender a ouvir as pessoas. E aí, muitas vezes, o que não é dito é o que é relevante. Como assim você mora na rua do seu pai e mora sozinho, com 22 anos de idade? Isso está falando alguma coisa. Entendi. Sobre comportamento, sobre convivência, né? Porque a maioria das empresas ela contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso aí, inclusive, é um dado de pesquisa. Contratado por competências técnicas e depenido por competências comportamentais. Perfeitamente. E às vezes, o nosso papel é minimizar a chance do nosso cliente errar e contratar errado. Então, a gente, quando está fazendo um processo de recrutamento e seleção, a gente está avaliando 90% das competências emocionais da pessoa e 10% das competências técnicas. Porque quem tem que avaliar a competência técnica é o nosso cliente, né? Então, principalmente, assim, quando despertou para a gente, para mim, né, especificamente, trabalhar com liderança, trabalhar motivando as pessoas, mostrando que elas podem ser mais do que elas são, e eu tenho vários cases para contar sobre isso. Que um deles eu quero até pedir licença também para contar, mas quando a gente entende que nós podemos ser vetor de transformação na vida das pessoas e que as pessoas podem ser vetores de transformações dentro das empresas que elas trabalham, é surreal, é muito bom isso. Eu queria saber duas coisas agora. Uma, que você me explicasse quando foi que deu esse estalo de começar a GMC, uma empresa de recrutamento, seleção, liderança, treinamentos. E que, por favor, nos conte um bom case de sucesso de alguma contratação que deu muito certo aí em algum dos seus clientes. Massa. Assim, o estalo foi o seguinte. Em 2014, em 2012, eu e meu antigo sócio, né, que mora nos Estados Unidos hoje, na verdade ele é cidadão, tem dupla cidadania, ele é cidadão brasileiro e americano,
E ele era meu sócio, a gente trabalhava aqui no Natal, Nordeste, Brasil, a gente tinha um escritório também em São Paulo, lá no Tatuapé, ficamos lá por 1 ano e 1 mês. E Léo, ele resolveu voltar para os Estados Unidos e eu fiquei órfão de sócio de tecnologia, né? Ele era o cara da tecnologia. Era o nerd. Era. Sempre era tem que ter um nerd, né? Em algum engenheiro. negócio. Eu era o cara que vendia, ele era o cara que entregava, né? Sempre tem que ter essa parceria. Ei, Gustavo, você falou isso. Eu sou o cara que vende, você se vira para entregar, tá tudo certo. Exatamente. Então, quando o Léo voltou para os Estados Unidos, e mandar um abraço aqui para o meu amigo Léo Solha, quando ele voltou para os Estados Unidos, eu fiquei órfão de tecnologia, fiquei órfão do cara da entrega, né? E eu disse assim, cara, eu quero migrar para um segmento onde eu domine. Porque se eu entendo da entrega, eu comando a entrega, né? Então, eu não entendo da tecnologia, de desenvolvimento, de programação. Nós tínhamos uma agência e uma empresa de GED, digitalização de documentos, onde 100% da operação era ele que fazia a entrega. Era 100% tecnologia. E eu sou um cara analógico. Eu sou o cara que eu uso a tecnologia dentro de um certo limite. Mas eu sou um cara mais analógico e é por perfil, característica. E aí eu decidi isso. Em 2013, nós compramos uma franquia da Oi. Eu estou falando aqui, agora voltando para antes dessa decisão. Nós compramos uma franquia de telefonia e deu errado. O projeto deu errado, a gente perdeu uma grana muito alta em pouco tempo. E aí eu tive que reconsiderar, ressignificar, ou seja, ajustar a rota, né? A gente perdeu um bom dinheiro, na época uma cifra de acima de 1 milhão. E que para 2013 era 5 milhões praticamente, quando você puxa para a realidade de hoje. E aí a gente teve que ajustar a rota para poder continuar navegando, né? E o empresário ele precisa aprender a lidar com essas perdas, né? Porque a perda é um aprendizado também. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, a perda ela também traz aprendizado. E quando a gente teve essa perda e eu tive que ajustar a rota, foi quando o Léo decidiu voltar para os Estados Unidos. Eu disse, cara, eu quero migrar para um segmento onde eu domine de ponta a ponta, onde eu entenda o que eu posso cobrar. E aí, em 2014, eu fui para São Paulo, fiz uns treinamentos, uns cursos, e eu me encontrei na área de desenvolvimento humano. E aí, em 2015, eu vendi a agência, vendi a Mais Data para o Grupo Joá. E em 2016, vai fazer 10 anos de empresa, nós abrimos a GMC. A GMC, majoritariamente, inicialmente, ela iniciou como uma empresa de treinamentos e ao longo do tempo a gente foi ampliando ela para a área de consultoria, terceirização de mão de obra temporária, também para a parte de treinamentos e consultoria, né? Então, hoje, esses 3 pilares é o que a gente mais faz: consultoria, recrutamento, seleção e treinamentos. Aí uma pergunta peculiar de algo que eu vivo e eu quero tirar um aprendizado. Como foi no meio dessa jornada trabalhar com sua família, com a sua esposa, com a sua filha, que trabalhou com você também? Como foi esse ambiente de construir um negócio junto, viver desafios juntos e, querendo ou não, ser sócio, né? Minha esposa, ela teve... Thaisa, né? Mandar um beijo para ela aqui, para Gabi, para Gil. Mas ela teve uma boa experiência profissional. Thaisa trabalhou numa multinacional durante 11 anos e ela tinha uma bagagem muito legal. E quando Thaisa saiu dessa empresa, ela resolveu empreender, fazer consultoria, trabalhar por conta própria. E a gente foi amadurecendo até o momento que eu convidei ela para fazer parte do negócio. Eu disse, olha, eu preciso de uma pessoa com as suas características, com o seu perfil, e se eu for contratar uma pessoa fora, eu prefiro que você seja essa pessoa. Você topa? E ela topa. E aí ela largou a consultoria que ela fazia na época e entrou na GMC comigo como diretor operacional. Então, hoje Thaisa é quem toma conta da parte operacional. E no decorrer do tempo, minha filha, Gabriela, se formou em administração, meu filho cursa psicologia, está perto de se formar já. E administração e psicologia tem tudo a ver com o nosso negócio.
E aí os dois passaram uma temporada lá conosco, né? A Gabriela um pouco mais, Gil um pouco menos. Ele estagiou com a gente, depois ele mesmo decidiu sair para estagiar em outras empresas, né? Para poder ganhar outras experiências. E os dois hoje estão profissionalmente bem direcionados, já andam com suas pernas, né? E a gente contribuiu para isso. E hoje, Thaís e eu, nós tocamos a empresa. Thaís na parte operacional, de recrutamento e seleção, eu na parte operacional de consultoria e treinamentos e na parte comercial, de estratégia, de gestão também dentro da empresa. Legal. Gil, agora a gente vai fazer um negócio novo aqui. Eu quero pedir para a minha equipe colocar um vídeo do meu sócio. Ele está em São Paulo, não pôde estar aqui com a gente, mas eu queria pedir para a minha equipe colocar uma pergunta que eu pedi para... Ele já tinha recebido a pauta e falou, não, Marcão, eu quero fazer uma pergunta para o Giovanni. Não vou estar fisicamente, mas quero poder participar. Então, time, se tiver tudo ok aí, pode colocar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Rufem os tambores aí. Fique à vontade, equipe. Fala, Giovanni. Tudo bem? Gustavo Reis aqui. Passando primeiramente, cara, para te agradecer aqui, viu, gente? por ter aceito o convite e estar aí no nosso podcast. Bota no começo. Representado aí pelo... Fala, Giovanni. Tudo bem? Gustavo Reis aqui. Passando primeiramente, cara, para te agradecer por ter aceito o convite e estar aí no nosso podcast, representado aí pelo Marcão. Já quero te pedir perdão por não estar presente, porque estou aqui em São Paulo, participando de uma imersão de branding, e a data acabou colidindo, tivemos esse probleminha logístico. Mas eu não poderia deixar de fazer a minha participação, a minha contribuição, e quero deixar aqui uma pergunta. Eu não sei em que momento o Marcão vai colocar esse vídeo para você assistir, mas eu quero colocar uma pergunta aqui no ar. Talvez você já possa até ter respondido ou não, mas eu quero saber de você, um cara que tem tantos negócios, que está há tanto tempo empreendendo, liderando várias equipes, muitas pessoas envolvidas. Quais são os seus principais desafios no que diz respeito hoje à gestão e liderança? E, cara, uma outra pergunta é como você continua se motivando para estar sempre empreendendo e abrindo novos negócios, porque eu sei que tem algo novo aí que você está envolvido e eu queria que você deixasse esse insight para o pessoal que está acompanhando. Desde já, meu irmão, muito obrigado. Espero que a gente possa ter um momento pessoalmente aí, mas fica aqui minha gratidão. Valeu, um abraço, hein? Show, Marcão, vai para cima, é contigo, hein? Maravilha, muito bom. Primeiro, sobre gestão, né? Os desafios sobre gestão e liderança. Eu não vou falar só pela GMC, eu vou falar... Você conhece o desafio de gestão e liderança de várias equipes, muitas né? empresas, né? A gente já tem mais de 30 empresas que foram consultadas por nós, né? Nós fizemos consultoria, inclusive, para grandes redes com franquias de mais de 160 franquias no Brasil, né? E o maior desafio que existe chama-se comunicação interna, truncada, difícil, né? Endomarketing mesmo, né? Comunicação mesmo. Comunicação interna e pessoas. Esses são os maiores desafios. Se você disser assim, Giovanni, processo. Não, processo também é um desafio. Mas não é o maior desafio. O maior desafio dentro de uma empresa é alinhamento de comunicação, né? E comunicação passa por cultura. E cultura, Peter Drucker já havia falado que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Caraca. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim, se você tiver a melhor estratégia, os melhores processos, o melhor sistema, as melhores pessoas, mas se a sua comunicação não estiver alinhada, se a sua cultura não for forte, se a sua missão não estiver clara no coração das pessoas, se a sua visão não estiver clara para o seu time e se os seus valores não forem protegidos, você não tem uma empresa. Isso é muito forte, né? Então, o maior desafio de um gestor, de um líder, para exercer a sua liderança e continuar crescendo empresarialmente é ter uma cultura organizacional bem definida. Missão, visão e valores não é só um quadro bonito pregado na parede. A missão, ela é o seu norte, ela é o seu combustível, ela é para onde você tem que olhar todos os dias. A sua visão é onde eu quero chegar, aonde você quer chegar. Então, você precisa ter uma visão clara de futuro e dizer assim, eu quero em tantos anos conquistar isso, isso e isso e colocar a minha empresa nesse posicionamento aqui. E os seus valores, eles são inegociáveis.
Você não pode negociar os seus valores. Se você escreve lá no papel que o seu valor é honestidade e você burla um processo de entrega com o seu cliente, você está sendo desonesto. Se você tem lá escrito no papel que honestidade é um dos seus valores e você permite que uma pessoa foi desonesta dentro do seu time, roubou você e você não demite aquela pessoa, você está comunicando para o resto que pode ser desonesto. Entendeu? Então, os valores da empresa eles são inegociáveis. E a missão e a visão ela é o combustível e o norte de onde você tem que navegar. Muitos empresários eles negligenciam isso e aí eles batem cabeça, porque assim, quando existe uma frase muito icônica que diz assim, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes a gente tá no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Por quê? Porque existem realidades muito diferentes dentro de um time. O time ele é heterogêneo, então existe aquela pessoa que mora lá na Zona Sul e tem grana, tem condição e que a família tem posses e você tem uma vida tranquila. E existe aquele cara que vai pegar 3 transportes para vir trabalhar, tem que sair de casa, acordar às 4 da manhã, sair às 5 para chegar no trabalho às 8 e quando terminar o expediente às 18 ele chega em casa às 10. O desafio é totalmente Você diferente. não pode dizer que esse cara está no mesmo barco que você. Você não pode ser hipócrita, né? Então, existem pessoas que estão no mesmo mar. E tem gente que está no mesmo barco, mas está remando para canto diferente. Nossa. Porque aí você vê ali a sua visão, né? Apontando para onde eu quero chegar. Mas você não comunica isso para o seu time, então um está remando junto com você para onde você quer ir e 10 estão remando contra, porque cada um está olhando para o seu interesse individual. Então esse é um grande diferencial. Esse é o maior gargalo das empresas hoje, aqui principalmente no Brasil, né? E cultura é uma coisa que ela precisa ser implantada. A cultura é viva. A cultura ela é viva. Ela é um organismo vivo que permanece dentro da empresa. Então comunicação, cultura e pessoas são os 3 principais vetores de sucesso ou de insucesso de uma gestão, de uma empresa e de um time. E o que é que te mantém motivado a continuar empreendendo, novos desafios, novas oportunidades de negócio? Porque as pessoas falam muitas vezes que depois que você fez, elas falam assim, putz, Giovanni deu sorte. Você já deve ter escutado isso, né? E Gustavo fala muito, meu sócio, que sorte é uma combinação de preparação com oportunidade. Quando você está preparado e a oportunidade bate na porta, você consegue dar o que as pessoas chamam de sorte. E algo que eu tenho ouvido muito é que depois que a gente chega em certos lugares, os caras falam, por que eu não pensei nisso antes? Por que não fui eu que tive aquela ideia, né? O que te faz continuar, cara, depois de 20 e poucos anos empreendendo, tantos desafios, tantas empresas que você já mentorou, deu consultoria, coisas que você viu que eu acredito que algumas positivas, outras nem tanto. O que faz o Giovanni acordar todos os dias, levantar da cama e continuar? Transformação, né? A transformação na vida das pessoas. O seu sócio me fez uma pergunta, né? O que é que está acontecendo de novo? E assim, eu acho que Deus ele coloca propósito na nossa vida. Ele coloca desafios na nossa vida. E por exemplo, um segmento que eu nunca imaginei que eu trabalharia, oficina mecânica. Apareceu uma oportunidade. Dezembro de 2024, um dos meus clientes, né? André, mandar um abraço para André Bassini, da Belém Parafusos. André é empresário, bem sucedido, jovem, empreendedor, inteligente pra caramba. Me chamou para uma reunião, eu sou consultor da empresa dele, né? A gente tem 4 anos já de história, já fizemos várias transformações lá dentro da empresa. E ele me chamou e disse, Giovanni, eu estou com uma oportunidade de negócio e eu queria trocar uma ideia com você. E aí a gente bateu um papo, ele mostrou números e apresentou a situação e eu disse, cara, eu acho que é um bom negócio. E aí ele, você entraria num negócio desse? Eu disse, entraria. Ele disse, então vamos entrar comigo. E aí ele me pegou meio que pela palavra e nós adquirimos em dezembro de 2024 uma operação chamada CTI Auto Center, uma empresa que está há 35 anos no mercado, né? A CTI é oficina mecânica, tinha já sua equipe muito bem instalada, um prédio massa com 6 elevadores, tem muito para crescer, muito para se desenvolver e nós adquirimos essa marca,
fizemos um rebrand, trabalhamos aí por 6 meses em silêncio, né? De janeiro, iniciamos a operação dia 2 de janeiro, trabalhamos corrigindo os processos, comprando equipamentos, melhorando, fizemos um rebrand e lançamos as redes sociais recentemente e agora em julho de 2025 nós vamos fazer um investimento mais pesado aí e Natal vai conhecer esse empreendimento. Nós temos, são 3 sócios, né? O André, que foi quem recebeu essa oferta e me convidou, e o Ranieri também, Ranieri Najib, que ele é engenheiro e é mecânico e é apaixonado por mecânica e trabalha mais de 20 anos com isso. É um cara muito conhecido na preparação de carros off-road e carros de competição aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. E ele entrou nesse desafio com a gente e é o líder, é o nosso líder lá no processo. A expertise técnica da coisa. A expertise técnica é 100% dele. A gente está nos bastidores. Pô, que massa, cara. E agora eu acredito que estar em um ambiente novo, um negócio novo, também traz desafios novos, né? Sim. O que é que você tem aprendido nesses últimos 6 meses que tem sido, talvez, novidade? Existe uma coisa que o meu sócio fala, o André, que ele diz assim: eu valorizo muito o meu tempo. Ele fala isso. E tempo, ele é um ativo que ele não tem como retroagir. Então eu aprendi que eu preciso gerenciar cada vez melhor o meu tempo, porque eu tenho muitos negócios, né? Assim, cada cliente meu é um negócio para mim. Correto? Correto. Eu tenho que entrar no processo do cara, eu tenho que entender. Investir seu tempo, sua tenho energia. Tenho que investir meu tempo, energia, minha equipe. E hoje, por exemplo, nós estamos com 7 consultorias simultâneas. Eu preciso de equipe para isso. E eu preciso organizar muito o meu tempo para que eu possa colocar a mesma energia e o mesmo resultado para todos os clientes. Para que todos tenham êxito, né, na contratação e na aposta que eles fizeram na nossa empresa, na GMC, e em mim, especialmente por ser o líder do processo. Uhum. Então, eu diria que o maior desafio hoje é a minha gestão de tempo. Gil, e uma área que particularmente eu tenho o privilégio de conhecer muito, porque a gente está mais próximo nos últimos 2 anos, como todas essas competências técnicas profissionais, não tenho dúvidas de afirmar que tudo que tu vive ministerialmente, a nível de propósito, teu âmbito de igreja, a forma como você se envolve com isso, acredito que tão intensamente quanto todas as outras áreas que a gente citou aqui, como essas outras áreas agregaram, fez você ser um cara melhor nessa área profissional, né? O teu âmbito ministerial, tua liderança, o que você vive com a sua família, como isso agregou para esse âmbito profissional? Massa. Pergunta massa e desafiadora até para responder. Porque lá em 2014, quando eu estava fazendo uma imersão de uma vivência nova para mim, né? Eu descobri que eu tinha um hiato na minha vida, que era o meu pilar espiritual. Nós aprendemos que a nossa vida ela é integral e sistêmica. E nós temos que ter uma boa estrutura em todas as áreas da nossa vida. Certo. Quais são essas áreas, Giovanni? A área espiritual, financeira, família, conjugal, filhos, social, economia, financeiro, né? E emocional, saúde. Então, tem que existir um equilíbrio em todas essas áreas. É desafiador isso. É muito desafiador. E eu percebi, fazendo essa imersão, que em algumas áreas Giovanni estava muito legal e em outras não estava nada legal. A roda não girava, era meio quadrada. Era uma roda cheia de pontas, né? E aí eu resolvi buscar esse preenchimento, o pilar espiritual. Eu nasci e cresci num lar católico, eu nunca fui distante de Deus, né? Eu sempre tive Deus como o centro da minha vida. Mas uma coisa é você entender e a outra é viver aquilo ali. Viver aquele propósito, aquela missão. E para mim foi uma descoberta, né? Então, através de um amigo, Cristiano Seta, ele me convidou para conhecer a CC Videira, a igreja, e lá eu realmente me identifiquei, chamei de casa, e foi uma coisa muito natural. Mano. Eu nunca procurei liderança, eu nunca busquei primeiro
estar nos holofotes ou num... Não, eu nunca busquei isso, mas isso foi acontecendo naturalmente. Então, ao longo do tempo, a gente foi se envolvendo, minha família, né? E como a palavra de Deus diz, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Glória a Deus. E nós temos uma liderança ministerial, nós cuidamos de vários casais. Muitos, tem um bocado de filho por aí. A gente chama de Somos Um, né? O ministério lá na nossa igreja. E Thaisa e eu, nós lideramos já há alguns anos, acho que por volta de 5 anos. E isso é um tipo de pastoreio, né? Nós ajudamos esses casais a se encontrarem espiritualmente, a terem um relacionamento íntimo com Deus. Não é sobre igreja, mas é sobre ter um relacionamento íntimo com Deus e entender que Ele é o vetor de transformação na nossa vida, né? Então, e isso trouxe muitos ganhos para a gente como profissional, porque nós aprendemos mais sobre ética, nós aprendemos mais sobre liderança, nós aprendemos mais sobre pessoas, sobre as dificuldades que as pessoas têm. Nós somos mais empáticos por causa disso, então a gente consegue se colocar no lugar das outras pessoas com mais facilidade. Então, nós ganhamos habilidades nesses aspectos. E isso também traz ganhos para a gente como profissional, porque nós aplicamos esses aprendizados nas empresas, né? Então, o que nós aprendemos no ministério, o que nós aprendemos na igreja, o que nós aprendemos com a Bíblia em si, com a palavra de Deus, nós aplicamos aquilo ali, mesmo sem envolver o lado espiritual dos gestores, dos líderes, dos donos das empresas, mas a gente aplica sim o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. Então, isso foi um grande divisor de águas para a gente também nesse aspecto. Cara, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nessa temática que eu gosto muito, eu queria entender que você buscou conhecimento, a gente já falou isso em áreas diferentes na sua jornada, tanto experiências profissionais quanto conhecimento um pouco mais sobre pessoas. Acredito que essa vivência no ministério te deixou o melhor para que você pudesse fazer entregas melhores. Quando a gente puxa agora a linha aqui para a parte profissional das consultorias, o que você tem feito, você já falou que você encontra nessas empresas, tem processos, mas quando a gente fala sobre pessoas, parte comportamental é um grande desafio. O que a tua consultoria, o que vocês buscam olhar quando vocês entram numa empresa, né? Esse é talvez um principal ponto. E me conta também alguma história legal, alguma história positiva de alguma empresa que vocês conseguiram ajudar, auxiliar, que vocês conseguiram gerar retornos bacanas. Massa. A primeira coisa que a gente faz quando nós entramos numa empresa é ouvir as pessoas. Então lá a gente inspira confiança para eles, né? E diz assim, olha, esse aqui é o momento de você abrir o seu coração, contar aí tudo que é bom e que não é bom. E lá a gente vai ouvindo e vai filtrando, né, as coisas. E quando você ouve a mesma coisa várias vezes, você coloca, tem alguma coisa ali. Tem uma coisa aqui, né? E aí a gente vai, com a nossa experiência, a gente vai montando um diagnóstico. Quando nós aprendemos a ouvir as pessoas, a gente aprende também a resolver os problemas dessas pessoas. E se existe um problema em comum dentro da empresa, aquele problema ele precisa ser colocado uma atenção e precisa ser resolvido. A maioria dos problemas que nós encontramos nas empresas, como já foi citado aqui, é problema de comunicação e cultura. Esses são os principais problemas. Pessoas certas nos lugares errados, ou pessoas erradas em lugares estratégicos. Eu costumo dizer que as competências elas são aprendidas e apreendidas. Eu tomo posse daquela competência e eu executo aquela competência que eu aprendi. E o maior perigo para uma organização é um incompetente com atitude. Porque ele vai fazer, mas ele vai fazer errado. E aí você vai imprimir vai poldar aquele cara que tem atitude, porque ele não sabe fazer, ou você vai ensinar ele a fazer certo. Caraca. E aí muitos líderes eles não têm a paciência da maturação do processo de desenvolvimento de um liderado. Ele joga o cara no processo e faz assim, te vira, né? E isso não funciona. Isso funciona para alguns perfis de pessoas. Né? Eu delarguei, né? Gostei desse termo. E aí isso funciona para algumas características, porque tem pessoas que são autônomas, né? E, por exemplo, na minha empresa eu faço uma gestão autônoma e está tudo certo. Isso é alinhado.
eu chego para as pessoas e digo, olha, eu não vou ser babá de adulto. Cada um sabe o que tem que entregar e cada um vai entregar. E se não entregar, não faz parte do meu time. Perfeito. Porque eu não tenho tempo para gerir o comportamento das pessoas. Então eu preciso, na minha equipe, eu preciso de pessoas maduras, responsáveis e autônomas. Perfeito. Certo? Eu concordo muito com isso. E tá tudo certo. Tem empresas que esse tipo de perfil não se encaixa e tá tudo certo também. Cada empresa tem o seu DNA. Perfeito. E aí, cases que eu posso contar, por exemplo, foi uma empresa da área de serviço aqui no Rio Grande do Norte, que atende o Nordeste inteiro. Quando eu entendi o processo deles, eu disse, olha, aqui está faltando uma pessoa estratégica aqui dentro. Eles, como assim? Eu disse, você tem 5 setores estratégicos, financeiro, operacional, comercial, logística, né, e manutenção. Você tem, e eles não se comunicam entre eles. Não tem um ponto de ligação. Não tem um verbo de ligação aqui entre eles. E aí eu criei um setor chamado setor de qualidade. Contratei um engenheiro de produção e eu me lembro que eu pedi um feedback ao meu cliente e ele disse assim, cara, se a sua consultoria toda tivesse sido só essa atitude, essa contratação já tinha valido a pena para mim. Ela resolveu grandes problemas. Tanto é que o cara que foi contratado está lá até hoje, faz uns 4 anos, e hoje é o braço direito da liderança, né? É o cara que eu diria até que não sucessor, mas é um possível líder de direção sócio no futuro aí, talvez um novo sócio, um cara que pode despontar um crescimento. Outro grande case que eu considero, aí não foi dentro de uma consultoria, mas sim dentro de uma capacitação, de uma mentoria. Eu recebi um pedido de ajuda, né, de uma amiga, e ela dizendo que o esposo estava um pouco depressivo, porque a empresa que ele trabalhava estava passando por uma operação de venda, e era uma multinacional, né, era uma empresa muito grande na área de combustíveis. E eu topei o desafio e fiz um processo de coaching, uma mentoria com ele. E naquele momento eu cheguei para ele e disse assim, cara, você tem 2 opções. Ou você se encolhe e age igual as outras pessoas, fazendo corpo mole dentro da empresa, ou você toma a rédea da situação, dá o seu melhor e honra até o último dia que você estiver lá dentro. Que a empresa já foi vendida. Então, o que vai acontecer é que você vai ser desligado em algum momento. Em algum momento. Mas você tem 2 opções. Ou você sai pela porta da frente ou pela janela. Quem vai decidir isso é você. Não foi assim, né? Foi um processo. Até ter liberdade para poder falar algo. Até ter a liberdade para poder falar algo, e muitos livros, muitos vídeos, filmes assistidos e tal. E ele foi entendendo uma coisa que eu digo que esse é o grande ponto de inflexão do sucesso ou de insucesso de uma pessoa. Chama-se autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um conceito escrito pelo autor Paulo Vieira, que está em todas as suas literaturas, mas eu digo aqui uma das principais, o livro O Poder da Ação. E que Paulo Vieira ele diz assim, a autorresponsabilidade é a capacidade que você tem de compreender que você é o único responsável pela sua vida. E que se você não estiver satisfeito com os seus resultados, só você pode mudar. E aí eu pego esse gancho de Paulo Vieira e eu digo assim, e aí eu trago uma frase de Mário Sérgio Cortella, filósofo, foi professor, secretário de Educação no município de São Paulo, e Mário Sérgio ele diz assim, capricho. Capricho é você fazer o seu melhor na condição que você tem hoje, enquanto não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Eu sou cristão, então o cristão não tem mantra, né? Meu mantra é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu diria que essas 2 frases, né, o significado da autorresponsabilidade e a definição de capricho de Mário Sérgio Cortella, são 2 coisas que me impulsionam na minha vida. E foi isso que eu ensinei nessa mentoria, que ele precisava tomar uma decisão, que ele era adulto, pai de família, e que ele precisava decidir se ele queria ser mais um dentro do processo, onde estava fazendo corpo mole e já se colocando numa situação de vítima,
ou se ele ia tomar o lugar dele de líder e ia executar da melhor forma possível. E foi isso que ele fez. E ele se destacou. Terminou que, por causa de uma resolução da Comissão de Valores Imobiliários, o negócio foi desfeito. E logo depois foi vendido novamente para outro grupo estrangeiro. E ele, como ele se destacou, porque ele passou a ser aquele cara que resolvia problema dentro da empresa. Ah, chama fulano que ele resolve. São pessoas que têm valor. Chama fulano que ele resolve. E aí o chefe dele disse, cara, eu vou ser grato a você. Eu vou pagar algumas certificações para você fazer. Massa. E aí a empresa pagou, ele viajou para São Paulo, Rio, não me lembro para onde foi, fez algumas certificações, ele era da área de TI, fez certificações do Google, de segurança de rede e tal. Uhum. E quando ele, de fato, alguns anos depois, quando a empresa concluiu a venda e ele foi demitido, ele foi convidado por uma multinacional no Rio Grande do Sul, se não me engano, Florianópolis, e ele mora lá hoje e trabalha numa grande multinacional e ganhando muito bem, financeiramente muito bem. E isso foi uma virada de chave para a vida dele, para a família dele. E eu me sinto um corresponsável por isso. Participante dessa... Porque eu participei ativamente desse processo. Então, eu digo assim, com muito orgulho, né? Nós, com a nossa consultoria, com o nosso trabalho, com a nossa mentoria, nós conseguimos tirar empresas, às vezes, de um possível fechamento até se tornarem empresas estáveis, pessoas que estavam com a carreira comprometida e hoje têm uma carreira profissional de sucesso, e empresas que já andavam muito bem, obrigado, e hoje faturam 2, 3 ou 4, até 5 vezes mais do que faturavam antes. Então eu me sinto muito feliz, porque se essa foi a missão e o propósito que Deus me deu de ajudar pessoas e ajudar empresas a se tornarem melhores, a produzirem mais, a serem mais importantes, deixarem um legado para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado, isso me preenche e isso realmente me faz ser um profissional feliz. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Cara, massa. Eu costumo dizer que muitas vezes pessoas podem ser esquecidas, mas legados não. Sim. Muito bom. O que você acha que você tem construído, cara? O que você acha que... Qual legado você quer ser lembrado pelo quê? Ou o que você tem construído, você imagina que... Pô, as pessoas vão lembrar do Giovanni por isso. Marcão, você fez uma reflexão... Você fez uma pergunta que é uma reflexão diária minha. Porque eu não quero ser mais um na fila do pão. Eu quero deixar uma marca. E assim, eu tenho 48 anos de idade. Eu sou um cara jovem. Tá na metade agora da vida. Eu tô na metade, né? Falta outros 50 ainda, pelo menos. Se Deus quiser, eu tô na metade. Vai ser pique Matusalém aí. Mas eu me sinto um cara muito jovem ainda para realizar muita coisa, né? Por exemplo, o cara do KFC iniciou o projeto dele com 65 anos de idade, né? E ele se tornou um bilionário. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de legado. Dinheiro é consequência. E de consequência. Dinheiro é consequência. Eu estou falando de legado. Mas, ao mesmo tempo, eu já sinto que o tempo está passando. E que eu preciso imprimir um legado para a minha família. Eu não estou falando de patrimônio nem de dinheiro. Eu estou falando de legado, de exemplo. Então, eu acho que, como profissional e pai e esposo, eu acho que o maior legado que eu posso deixar para a minha família é a postura, né? De ética, de honrar os compromissos, de honrar a palavra. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu já consegui conquistar, né? Em relação às pessoas... A vida ela é muito fugaz. Assim, hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar. Então, depois que você vai para a glória, né? Depois você morre, parte dessa aqui, você vai ser... Não é que você vai ser esquecido, mas você vai deixar de conviver com as pessoas. Então, o legado que você deixou é o que você fez para as outras pessoas. E eu acho que o maior legado que eu posso entregar não é na minha área profissional, mas é sim na minha área ministerial.
Então, o maior número de famílias e casais que a gente possa resgatar e o maior número de pessoas que a gente possa fazer com que conheçam a Cristo, esse é o meu legado. Cara, antes da gente se encaminhar para o final, eu acredito que nos últimos 2 anos, 3 anos, pelo que eu tenho acompanhado da sua trajetória, você tem descoberto, talvez mais intensamente, uma nova habilidade, uma nova skin, que é a parte educacional, né? De ensinar pessoas a... Na igreja eu vejo você servir num departamento de ensino. Querendo ou não, você ensina pessoas todos os dias com o que você faz. Eu aprendo todos os dias com você, todas as conversas. Tenho o privilégio de ter o seu cuidado, porque eu sei que seria talvez muito mais fácil e muito menos custoso de tempo e de energia. Quando a gente não fala é porque a gente não se importa. Quando a gente fala é porque a gente ainda se importa, Sim. A gente ainda cuida, a gente ainda zela. Quero deixar registrado aqui também minha gratidão por isso. Você cuida da minha família, da minha casa há pelo menos 2 anos mais intensamente. Passaram conosco diariamente ali toda a jornada que a gente passou com o Miguel. Eu não poderia deixar de expressar publicamente o que você já sabe no íntimo, porque nós compartilhamos desafios, compartilhamos dores. A gente nem citou essa área da vida aqui, Sim. Mas vivemos algumas noites juntos de hospital e de oração, e eu sou muito grato, porque pode parecer muitas vezes para quem não viveu irrelevante, ou que talvez é uma oração a mais, é uma mensagem a mais, uma ligação a mais, mas tem dias que isso faz total diferença, tem horas que isso faz, que é exatamente o que você precisa. E vocês, como família, eu acho que não só você, mas como família, você e Tata foram excepcionais com a minha casa, cuidaram da gente, nos ligaram, oraram por nós. Não foi uma, não foram 2, foram inúmeras vezes. A gente chegou no GC de vocês, e aí eu preciso contar essa história. Júlia foi para a conferência do ano passado, né? Ano passado, e falou assim: ó, a gente vai pro GC de Gil e Tata. Eu fiz, amor, é um bando de coroa, pô, não tem como. Não tem como, amor. Tem cara lá casado há 40 anos e eu tô aqui contigo há menos de 5, 6 anos. Como é que a gente vai aprender com essa galera? Eu fiz, amor, a gente tá precisando disso, a gente tá precisando desse nível diferente, a gente tá precisando que pessoas conheçam o que a gente tá fazendo e tal. Putz, legal. E aí, desde a primeira experiência, vocês foram extremamente acolhedores, vocês foram extremamente zelosos, respeitaram o nosso momento ali do que abrir, como abrir e tal, porque querendo ou não, o que a gente passou comigo era muito delicado, mas a gente sempre entendeu que era leve falar sobre isso, porque, enfim, de certa forma a gente estava aprendendo com outras pessoas também ali. Então, quero te agradecer por isso, tá? E você falou algo muito importante, né? Que o principal legado que você tem deixado dentro da sua casa. Seu principal ministério, talvez as pessoas que mais estejam com você, mais convivam com você. Porque o externo conhece o Giovanni Magnus. Lá dentro de casa é o Gil da Tatá, é o papai, né? Então, é diferente. É o pai do Frederico. Frederico é o peludo, é o pet. É o peludo. Ele é pai de pet, gente. Ele não é tutu, ele é pai. E aí... Eu caí nessa aí. Foi sequestrado por Tatá. Cara, quem diria, né? Eu, pai de pet, mas é isso. Amo aquele peludinho, velho. Traz uma alegria dentro de casa. E antes da gente encerrar, eu sempre gosto de trazer para os nossos convidados qual tem sido aquilo que só o Giovanni tem visto? Qual tem sido o teu próximo passo, o teu próximo desafio? Para onde você tem olhado? Que, enfim, talvez outras pessoas olhem, mas o que é que tem chamado tua atenção agora? O que é que você está entendendo que esse é teu próximo nível? O que é que tem chamado tua atenção? Muito bom. Eu acho que Deus, ele nos dá... Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, eu acho que Deus, ele colocou alguns desafios na minha vida para que eu pudesse aprender a passar por aquilo, a vencer aquilo ali. Eu tive um câncer de tireoide, né? Há 3, 4 anos atrás, e graças a Deus está tudo certo. Mas eu aprendi mais uma etapa, né? Eu aprendi que a gente precisa ser braço forte, a gente precisa ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, e cuidar da gente também. Porque muitas vezes você só quer ajudar, cuidar e não cuida de si. E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? Então, para que eu possa ajudar as outras pessoas, eu tenho que primeiro me ajudar. Isso foi um aprendizado que eu tive nos últimos anos.
E eu preciso olhar mais para mim, minha saúde, né, para minha família. E para eu ir para o próximo nível, eu tenho que permitir que Deus me use, porque eu não sei qual é o plano dele para mim. Mas eu sei que eu estou honrando tudo que ele está me entregando. Então, se ele me entrega, eu vou fazer. Eu não questiono, né? Se você disser assim, Giovanni, você ama o que você faz profissionalmente? Sim, eu amo. Esse é o melhor negócio que você poderia ter? Não. Eu acho que tem muitos outros negócios que poderiam me trazer mais saúde financeira, que poderiam me trazer menos trabalho, mais tranquilidade, mas talvez não seja a minha missão. Então, dinheiro é consequência, né? Nunca, graças a Deus, nunca faltou. Pelo contrário, né? Graças a Deus sempre nos supriu financeiramente todas as atividades profissionais que a gente já fez até hoje. Mas eu nunca me senti tão ligado a um propósito. E eu falei uma palavra agora que me lembrou a palavra religião, né? Religião, ela vem de religare. E religare é justamente você estar ligado, conectado a Deus e às pessoas. Então, como a gente falou aqui há pouco, né? A religião ela não muda ninguém, nem transforma a vida de ninguém. A religião ela é apenas uma ponte para que você conheça a Deus, para que você tenha um relacionamento íntimo com Deus, para que você descubra o seu propósito, os planos que Ele tem para a sua vida e você possa executá-los. Então, o meu próximo nível está na mão de Deus. Eu não sei o que é, eu não vou escolher, mas o que Ele determinar para a minha vida, eu vou cumprir, eu vou honrar. Que massa. Meu amigo, muito obrigado. Foi um privilégio te receber aqui. Mais uma vez um aprendizado, mais uma vez um momento enriquecedor. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua energia. Espero que vocês tenham aproveitado e desfrutado. Esse cara ele é incrível, ele é meu mentor, está comigo muito perto, graças a Deus eu tenho o privilégio de dizer isso. E até o próximo Unboxing Cast.